Você fez autópsia neste caso? Sim, eu realizei, certo? Obrigado por permitir, juiz Foley. Antes de seguirmos, tenho uma pergunta sobre isso. Já enviei isso. Neste momento, o Estado solicita ao tribunal que reconheça o Dr. Fronde como perito em patologia forense. Vamos votar, juiz. Com base na lei do homicídio. Ele estará sempre um passo à frente. Obrigado. Você precisa de uma cópia do seu relatório para isso? Não sei se eles precisam. Não. Não leia dele. Só quero ter certeza de que você está com ele aí. Ok. E se eu quiser apresentar isso por conta própria? Vamos lidar com isso se necessário. Então você recebeu um corpo neste caso, não recebeu? Sim, recebi. Você se lembra do nome? Não, de cabeça não me lembro. O CT era Arthur Ambrose. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 3 anos ou 2 anos e 10 meses. Então você realizou uma autópsia completa nele, correto? Está correto. A autópsia em crianças difere da realizada em adultos? Bem, ainda assim nós analisamos tudo em uma criança, mas fazemos coisas, procuramos por coisas que talvez uma criança tenha, que um adulto não teria. Normalmente, sabe, nós dizemos aos pais ou a quem veio com os pais. Então procuramos sinais de lesão em crianças que não falam, ou se eles têm noção, eles relataram a alguém como se machucaram ou o que estava acontecendo com eles. Nós recebemos essa informação normalmente dos pais e sabemos se eles tiveram, por exemplo, febre alta ou se tiveram vômito e coisas assim. Procuramos por tudo isso, principalmente em crianças, para garantir que analisamos todas as possibilidades de lesão e patologia. Certo. E você disse que está procurando por lesões, coisas assim, certo? Correto. Você documenta isso? Sim, documentamos. Como você faz isso? Nós tiramos fotografias e também eu documento diretamente no quadro. Tenho aqui o que foi mostrado antes ao advogado de defesa e ao Estado. É 11 de junho. Você pode dar uma olhada nisso rapidinho? Você reconhece elas? Eu reconheço. O que são? Essas são fotos tiradas na autópsia desse indivíduo. Certo. E elas representam fielmente o indivíduo ou a criança no momento da autópsia? Sim, são. Elas parecem ter mudado ou sido alteradas? Não, nossos marcadores aparecem nas fotos que tiramos como sempre fazemos. Nós temos o número do caso desse indivíduo e ele está na fotografia para que possamos mostrar que isso foi no nosso dia 15/12. E você está na permissão da lei estadual, que é o anexo C do Estado para o nível. Eles estão... Nele com a objeção ao... Então, acho que você falou algo sobre um número, certo? Então, com a permissão do tribunal, vou colocar isso no seu projetor. E você pode me dizer se funciona? Então esse é o número do qual você está falando? Sim, esta é uma fotografia de identificação. Todo mundo que vem ao escritório recebe uma fotografia de identificação. É só uma claquete e o rosto deles. Então quando você... Isso é meio que o começo do processo, certo? Isso é bem no começo da autópsia. E então, quando você estava se preparando para realizar a autópsia, você tinha alguma impressão sobre o que poderia ter causado a morte ou algum tipo de histórico sobre por que ele estava lá? Quanto ao histórico, nos foi dito que ele foi levado
A família o levou ao pediatra devido a problemas respiratórios e tratamentos para respirar. E quando ele foi ao pediatra, não reagia. Então o médico houve estabilização e ele deve ter sido evacuado pelo SAMU sem especialista no hospital. Então, acho que a sua impressão era de que talvez estivesse lidando com algum tipo de problema respiratório? Essa era a impressão que nos passaram no início, que parecia ser uma criança com algum tipo de quadro inflamatório. E quando você realizou a autópsia, encontrou alguma evidência de que havia algum tipo de doença respiratória? Não encontramos, certo. O que você encontrou? Nós encontramos, bem, antes de tudo, em um exame externo, encontramos muitos ferimentos no corpo. E o motivo dos ferimentos não havia nada ali, como, por exemplo, uma crosta. Nós vamos descrever isso como uma lesão remota, porque está além de uma crosta. Esses ferimentos eram todos dentro de um período recente. Não havia horas entre eles. Então eu apenas anoto isso, e eu anoto isso no corpo. Certo, então quais lesões externas você analisou? Observamos algumas escoriações, que são arranhões na pele ao redor do nariz. Vimos algumas contusões, que são hematomas no canto da boca e na parte interna dos lábios. Eu teria que examinar o antebraço também. Então, se você precisar, pode dar uma olhada no seu antebraço ali. Um adaptador, corrente alternada, tudo bem. Certo, é uma escoriação vermelha. Essa é uma forma de descrever uma escoriação. Se for uma escoriação mais antiga, ela estaria seca, especialmente se você tiver uma casquinha. Mas se estiverem secas, se não houver nenhuma marca ou algo assim, e tiverem uma cor meio marrom, será descrito como vermelho. Isso significa que é de uma contusão. Se for uma contusão ou é de uma escoriação, é a hemorragia de uma escoriação. Havia uma escoriação à direita do lábio, uma escoriação no lábio superior esquerdo e uma escoriação na superfície mucosa, que é a parte interna do lábio inferior, o lábio inferior. Então isso é uma contusão na parte interna do lábio. Havia algumas que foram chamadas de contusões marrons, vermelhas e azuladas, que são recentes. Eram elas? Bem, isso estava no lado esquerdo do rosto, então são apenas contusões. Uma pequena contusão no lado direito do tórax, próxima ao externo, ao lado do osso do peito. Uma contusão vermelha e arredondada na parte superior direita do abdômen, seguindo o limite costal, que é exatamente onde fica a caixa torácica. Se você tem uma caixa torácica, esse é o limite costal. Contusão azul esverdeada no abdômen esquerdo, trata-se de outra contusão. Contusão vermelha no abdômen sobre o umbigo, ou seja, o umbigo. E uma escoriação vermelha em formato quadrado, algumas delas na parte inferior do escroto. Então logo abaixo, tipo embaixo do escroto. E algumas pequenas escoriações vermelhas no lado direito e no centro do abdômen. Então, vou exibir o prova número 3 da acusação. Se você puder olhar ali atrás de mim. Certo, certo. Então, o que estamos vendo nesta foto? Você vai fazer isso por mim? Eu não sabia. Infelizmente, o apontador laser não funciona muito bem na minha nova TV chique. Então, sinta-se à vontade para se levantar, perto da sua nova TV que comprei na Espica, e falar bem alto para o júri. Tudo bem. Eu vou. Isso é uma contusão ao redor da bochecha aqui. Isso é uma dermatite. Isso se for, não é tão grave quanto parece. Na verdade, isso é irritação por atrito. Mas isso é a contusão. Aquilo ali é uma contusão vermelha. Então agora nós apenas focamos nisso. A contusão da qual você está falando. O que você quer dizer com contusão? Uma contusão, desculpe, é um hematoma. Um hematoma? Não é. Os vasos sanguíneos, sob um hematoma, os vasos sanguíneos se romperam, mas não romperam a superfície. Então aquela descoloração que você vê é a hemorragia por baixo. Essa contusão a qual
você está se referindo nesta foto, na bochecha dele, poderia ser algum tipo de reação a outra coisa, como uma reação alérgica? Não, não é. Isso não é uma reação alérgica. Vou exibir a prova 5 da promotoria agora. Então, o que estamos vendo na prova 5 da promotoria? Essas são as contusões de que falei no lábio superior. Esta é a superfície mucosa do interior do lábio. E isso é uma contusão na parte interna, na parte de dentro. Certo. Agora deixe-me te perguntar uma coisa. Então a RCP foi realizada nessa criança. Quando você está fazendo uma autópsia, você procura por sinais ou lesões que possam ser resultado da RCP? Sim. Certo. E quais seriam esses sinais? Bem, em adultos, geralmente são costelas fraturadas, compressões, porque você sabe, os paramédicos fazem as compressões com muita força neles. Em crianças, geralmente não se vê lesão, porque por volta dos 4 ou 5 anos, a caixa torácica ainda é muito flexível. Então você pode colocar muita pressão neles sem causar nenhuma fratura ou algo assim. E você vai ver sinais de hemorragia embaixo do externo ou ao redor das costelas. Certo. Na verdade, não fiz a pergunta que queria. Certo. Então, muitas vezes, quando as pessoas estão tentando manter alguém vivo, elas tentam, por exemplo, dar oxigênio para a pessoa? Certo. Beleza. E você procura lesão causada por isso? Sim, nós procuramos. Eu não sei se você consegue ver isso. Sim, bem, ele tinha um tubo endotraqueal, então não posso descartar que isso faça parte da lesão no lábio ali. Lá em cima. Lá em cima. Não tanto, mas aqui é no mesmo lugar onde eles colocaram o tubo endotraqueal. O lábio superior, nem tanto. Não tanto no lábio superior, pois os tubos entram aqui e descem. Certo. E como parte disso, quero dizer, o que é essa partezinha bem aqui? Isto? Sim. Esse é o frênulo. Frênulo, ok. Quando? Isso tem um pouco de contusão, mas pode ser do final do tubo endotraqueal. Vou exibir agora a prova número 6 da promotoria. E peço desculpas para a Laire, eu estou fazendo o meu melhor aqui. Ok. O que está sendo mostrado nessa fotografia? Nessa aqui eu só estou mostrando, ou estamos mostrando diferentes, algumas áreas de hematomas, uma contusão no abdômen. É isso que essas pequenas áreas aqui ao redor mostram. E isso é no lado direito do abdômen, bem aqui. E é aí que estão essas lesões. Esta é a margem costal, ou a borda da caixa torácica, que ficaria bem aqui embaixo. Certo, então você disse áreas no plural. Sim, há várias. Várias, então você está apontando especificamente naquela foto onde elas estão? Isso eu vou deixar de fora. A contusão vermelha na parte superior direita do tórax, perto do externo, exatamente aqui próximo. Tem uma cicatriz já curada ali, e não tem relação. Com isso, cicatriz. Você pode ver que aquela cicatriz está bem curada. A contusão é aquela ali. Tem uma na linha média do abdômen, na margem superior. Essa margem seria bem aqui em cima, nessas áreas bem ali. A outra contusão vermelha no abdômen superior esquerdo. Ao longo da margem costal. Veja, essa seria essa contusão. Esta é a margem costal bem aqui. Então seria bem nessa área ali. É isso que é aquela descoloração. E mais algum. Os outros são lesões no corpo. Sim. Então este é o prova número 8 da acusação. Isso só mostra algumas das mesmas áreas de hemorragia ao redor do umbigo, o mesmo umbigo. Há algumas contusões ao redor dessa área que eu medi para as fotografias. Então quantos ferimentos você localizou aí? Seis diferentes. E você tem outros ferimentos externos, correto? Sim. Há uma escoriação na parte inferior do escroto. Ok. Este é o prova número 10 da acusação, é isso mesmo? Isto é apenas uma escoriação, não uma contusão.
Pode ser uma escoriação contusa, com hemorragia ao redor, por baixo da pele. Isso, esta é a escoriação bem aqui. E tem uma contusão ao redor. Esta é a lesão que fica bem embaixo, na parte inferior do escroto, que é bem ali, sabe, na região perineal, bem embaixo, entre as nádegas e o escroto, do lado esquerdo. Você precisa se sentar? Desculpe, obrigado. Desculpe. Certo, então acabamos de falar sobre as lesões externas que você observou, correto? Correto? Ok. E como parte da autópsia que você realizou na criança, você encontrou alguma lesão interna? Sim, encontramos. Que tipo de lesões internas? A principal lesão interna que eu vi foi uma laceração no fígado. Não estou conseguindo pensar direito agora, acho. Uma laceração de 6,5 centímetros no fígado, na junção do ligamento falciforme, onde o órgão possui lobo direito e esquerdo, separados por esse ligamento. Fica bem ao lado do maior lobo do fígado. Existem 2 lobos, o maior fica à direita. Acho que você disse que essa era a lesão mais grave que identificou. Isso, havia outras imagens aqui. Bem, então vamos falar sobre o que você sabe, todas as lesões internas que você encontrou. Ok, claro. Houve uma hemorragia no couro cabeludo. Quando rebatemos o couro cabeludo, ou seja, fazemos um corte de um lado da cabeça ao outro. E então pegamos o couro cabeludo e puxamos para frente assim, puxamos para frente e para trás. E ali, na parte de trás à direita, acho que é na parte de trás à direita, certo? Parietal posterior, que fica nessa área de trás, havia hemorragia no couro cabeludo ali. Então isso indicava que houve algum tipo de trauma nessa área. Algo causou essa hemorragia no couro cabeludo. Além disso, também havia no vértice. Havia alguma hemorragia no vértice, que é o topo do couro cabeludo. Os músculos da parede abdominal anterior, ou seja, o tanquinho, ou como preferir chamar esses músculos da frente, os retos abdominais, apresentavam hemorragia. Então isso foi resultado de algum tipo de trauma nesses músculos que foram atingidos na lesão. Isso nos leva ao mesentério, que é a gordura, sabe? Aquela que fica no seu intestino delgado e grosso, que meio que vai como uma linha de pesca para frente e para trás pelo seu abdômen inferior. E entre isso, o que mantém tudo junto é a gordura mesentérica, e há muitos vasos sanguíneos ali. Bem, havia hemorragia nesses vasos sanguíneos e na gordura do intestino delgado e do intestino grosso. E então a laceração do ferimento foi a principal lesão que eu vi. Cerca de 200 ml de sangue, que é... Quando você diz ml, o que você quer dizer? Mililitros, me desculpe. 200 mililitros de sangue, que é provavelmente a quantidade que você colocaria em uma lata de refrigerante. Houve hemorragia no pâncreas, que fica bem ali junto ao intestino delgado. Houve hemorragia no cordão testicular, que é o cordão que sustenta os testículos. Assim você entende onde estava a abrasão. E havia alguma hemorragia na superfície serosa dos intestinos. A superfície serosa dos intestinos é apenas a superfície superior. E havia um pouco de hemorragia ali. Também o trauma, certo? Então essa é a prova da acusação número 11. Ok. O que é isso? Esse é o... Isso é bom. Lobo direito do fígado. O fígado fica bem aqui embaixo do seu diafragma, logo abaixo do seu diafragma. E este é o lobo direito do fígado, que está bem aqui. E ele fica bem no meio entre esses 2 lobos. Como eu disse, este é o lobo direito do fígado é grande. E ele afina e fica menor deste lado. Mas houve um trauma nesta parte do estômago que fez com que ela rasgasse. O fígado é um órgão bastante sólido, mas ainda é muito maleável, ou seja, você pode rasgá-lo ou pressioná-lo com facilidade. Certo. Então não é preciso muita força. Sente-se novamente. Então, como parte do seu papel como médico legista ao realizar a autópsia, você determina a causa e o modo da morte?
Sim, determinamos. Esse é o nosso trabalho. Determinar a causa e o modo da morte, certo? E quais informações você usou para fazer essa determinação e fornecer essa opinião? Baseamos isso, em parte, nas informações do investigador de óbitos e das autoridades policiais que nos relatam as circunstâncias em que essa pessoa foi encontrada e encaminhada para a autópsia. A outra coisa é que levamos em consideração os ferimentos que vemos, e se isso é algo que seria consistente com um único incidente ou se poderia ser consistente com vários incidentes diferentes, especialmente quando se trata de uma criança. Quando você diz incidente, o que quer dizer? Quero dizer, foi só uma coisa, foi só um fígado lacerado? Ou havia outras coisas que poderíamos documentar? Esse é o nosso trabalho, determinar todas essas coisas diferentes, qual delas contribuiu para o falecimento dessa pessoa. Certo, só encontrou uma coisa? O principal foi a hemorragia. A principal razão foi a laceração do fígado, a hemorragia na região abdominal, nos intestinos, tudo isso em conjunto contribuiu para isso. Você disse coletivamente. Coletivo. Mas havia indícios de outros ferimentos, certo? Ferimentos externos eram todos aqueles que consideraríamos. Nós consideraríamos esses. Procuraríamos por alguém, especialmente em estado de choque, uma criança, para ver que tipo de ferimentos ela tinha. O quanto eles eram crianças. Muitos dos ferimentos que vemos em uma criança não são necessariamente neste caso. Mas em crianças vemos onde elas, se são pequenas ou algo assim, podem ter arranhões e coisas do tipo por esbarrar em móveis ou cair, coisas assim. Mas não vemos um fígado lacerado por isso. Certo. Bem, quando você realizou a autópsia, quero dizer, você encontrou algum desses hematomas ou arranhões em alguma parte externa dele? Bem, não nas lesões externas, mas foi principalmente na boca e no abdômen dele. Certo, então na sua opinião, qual a causa da morte? Foi um trauma contundente, trauma por força bruta, do abdômen e do fígado. Ok, e foi uma laceração do fígado, impacto por força bruta, laceração do fígado. Certo, e qual foi a natureza dessa morte? Determinamos que a natureza da morte foi homicida. Então, deixe-me. Então, você disse que baseou isso nas informações reunidas, incluindo tudo o que encontrou na autópsia. É um caso em que isso poderia ter sido um acidente? Nesse caso, sim. Ok, por que você diz isso? Essas lesões são do tipo que não sustentam a hipótese de um acidente. Se eu visse um fígado lacerado, como em um acidente de carro, eu saberia que é algo sério. Fígado lacerado é uma lesão grave. A história ou informações recebidas não indicavam que essa criança havia passado por qualquer tipo de situação. Situação em que ele teria sofrido uma lesão devastadora no fígado, certo? E você diz que é uma lesão grave e acho que você meio que colocou isso no contexto de um acidente de carro. Você está se referindo à força necessária? Sim. Exatamente. Ok, quanta força você acha que é necessária para lacerar um fígado? Bem, seria necessária uma quantidade significativa porque o fígado é um pouco protegido pelo abdômen, então você precisa aplicar uma certa força nisso. E o motivo pelo qual eu digo que um acidente de carro é uma das formas é porque realmente vemos isso em acidentes de carro. Vemos muito mais lesões do que só essa em um acidente de carro. Mas isso foi direcionado, focado naquele abdômen e naquele fígado. Em resumo, isso mostrou que cair de barriga no chão não causa laceração no fígado. Cair de uma beliche, você não vai ter uma laceração no fígado. A única maneira de ter essa lesão é se você caísse em cima de alguma coisa. E teria que ser algo significativo, algo duro o suficiente para que quando você caísse em cima disso, ou estivesse alto o bastante para cair em cima e bater com força suficiente para empurrar o bastante para lacerar o seu fígado. Isso não acontece com crianças. E é justo dizer que, se você caísse de uma beliche e aterrissasse em um cone de trânsito, você veria um único ponto de impacto? Sim, se estivermos falando de um cone de plástico ou algo assim. E eu teria que, na minha cabeça, que aquele cone de plástico talvez nem, mas esse tipo de formato, sabe, ele cria um ponto focal. O ponto focal é o topo daquele cone. Se você está caindo de uma altura e bate naquilo, possivelmente teria, sabe, penetrado fundo o suficiente pelo intestino e atingido o fígado, causando uma laceração. Mas se você simplesmente cai de uma beliche e algo assim acontece, eu não esperaria ver um fígado lacerado.
Isso poderia ter sido causado por RCP? É improvável. O motivo pelo qual digo isso é porque a RCP, pelo que entendi, foi realizada no consultório do pediatra. E o pediatra saberia que não deve pressionar o abdômen para fazer a RCP. Então, quando você está fazendo a RCP? Você pressiona o peito sobre o externo. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Demorou um tempo para esse relatório ser gerado, certo? Seu laudo de autópsia. Demora um pouco. Um pouco. Mas quero dizer, acho que esse aqui provavelmente demorou mais do que o normal. Bem, tivemos que esperar pelos resultados de toxicologia e tivemos que esperar pelos resultados de histologia. Certo. Tratava-se de olhar o tecido ao microscópio. Então, eu acho que você conseguiu determinar a hora da morte? Não, ou me desculpe, deixe-me reformular isso. Um horário em que o ferimento ocorreu. Eu não posso te dar quer dizer, não foram dias. Provavelmente foram horas. Bem, é disso que estou falando. Então, você se lembra de alguns meses depois ter havido uma reunião com algumas pessoas onde vocês revisaram isso? Bem, eu fui me encontrar com o chefe lá. Com o chefe? O médico legista-chefe. O nome dele é Jonathan Iveson e a equipe dele. Certo. E nesse momento já havia uma estimativa de quando a lesão ocorreu? Eu teria que verificar. Eu não tenho certeza. Jonathan é muito bom no que faz, mas eu não me lembro. Não, tudo bem. A data ou algo assim. Mas você só se lembra que havia um médico legista. E você se lembra. Certo. Este era um caso importante para ser analisado com muito cuidado. Então eu incluí o médico legista-chefe e não me lembro se foi porque eles estavam responsáveis pelo caso. Tenho certeza de que ele fez uma linha do tempo, só não me lembro, certo?